Oi gente, tudo bem? Se inscreve aqui no canal que vai ter muito vídeo sobre gestão, principalmente gestão de documento e informações. Então, vamos começar. Hoje falaremos sobre gestão de documentos na engenharia. Uma breve introdução. A informação ela deve estar em um contexto, ela precisa de um significado, foco e finalidade. E o conhecimento ele traz à organização uma tomada de decisão mais racional. Eu não vou falar que é uma tomada de decisão assertiva, porque a gente não pode dizer se ela é certa ou não, mas se ela é racional. Baseado em um contexto de conhecimentos novos e já acumulados, a gestão da informação ela se faz necessária na engenharia. A maioria das engenharias elas passam por projetos, né? Que vai desde o conceitual até a conclusão. E a engenharia é repleta de detalhes. Vocês observem num desenho, por exemplo, de engenharia que é extremamente detalhista e complexo muitas vezes. Bom, a gestão de documento, a gestão de documentos e informações, ela favorece a tomada de decisão baseada em evidência, favorece o compartilhamento de conhecimento e melhora o fluxo de comunicação. Esse fluxo de comunicação, ele deve ser claro, constante e estável, diminuindo os ruídos da engenharia com as partes interessadas. A gestão de documentos, ela tem métodos que facilitam de forma simples o gerenciamento de uma obra, quanto também a rotina da engenharia, e garante maior eficácia do início ao fim de todos os projetos. Rotina. O uso das tecnologias, nós não podemos abrir mão. Essas tecnologias de gestão de documentos, elas fazem com que o processo da engenharia ele flui de forma mais ágil e em tempo hábil. Bom, o que geralmente a gente encontra na engenharia sem gestão de informações de documentos? Enormes ineficiências entre departamentos com lentidão nos processos, dificuldade de trocar informação, de gerar uma visão única da organização, falta de processos de negócios integrados, combinação de benefícios funcionais como agilidade, eficiência, qualidade e integração dos processos, necessidade de integração da cadeia de valor organizacional, sistemas integrados, desde fornecedores, terceiros até fornecedores de matérias-primas, oportunidade de melhorias de custo, qualidade e tempo de resposta, falta de atendimento às legislações de órgãos específicos, um número alto de não conformidades e auditorias. Esses problemas podem ocorrer de ponta a ponta na organização se não tiver uma estruturação na engenharia. A necessidade de uma gestão na engenharia, ela não se faz só no arquivo em si, em organizar a informação em si, mas todo o processo de organização de documentos, desde a criação do documento, a qualidade do registro, até o envio para o fornecedor fazer matéria-prima, ou seja, para o fornecedor executar a obra, ou a própria empresa executar a obra, passa pelos processos de produção, em muitos casos, isso vai de engenharia para engenharia. Os processos de gestão de documentos, eles são muito peculiares, dependendo de um foco, e da necessidade do cliente. Então, não é só uma engenharia civil, mas sim como outras disciplinas, outras engenharias, que também fazem necessária a gestão da informação. Contexto da documentação da engenharia. Na engenharia, nós temos os documentos administrativos, que são documentos de gerenciamento da obra ou da atividade fim da empresa, que vai desde o planejamento, como EAP, a estrutura analítica de projeto, um cronograma, os documentos de saúde e segurança do trabalho, como PCMSO, PGR, treinamento, os documentos ambientais, como os relatórios de impacto, os documentos da qualidade, por exemplo, um documento para prova de concreto, para ver se aquele concreto está ok antes de projetar a obra, antes de executar a obra com aquele concreto, e outros tipos de documentos de qualidade em si, relatórios de oportunidade de risco, entre outros. Bom, esses são os documentos administrativos do projeto.
Já os documentos técnicos são bem relativos às disciplinas. O principal, que eu não poderia deixar de falar, são os desenhos. Esses desenhos eles podem ser de diversas disciplinas na engenharia, como engenharia mecânica, tubulação, estrutura metálica, civil, elétrica, instrumentação, automação, telecomunicação, eletromecânica, geotecnia, geologia, entre outros tipos de engenharia. Cada desenho desse ele tem as suas especialidades, né? E a sua simbologia também. E aí nós temos uma lista aqui com todos os outros documentos que podem ter e até mais, não são só eles, não se apeguem só a esses documentos que estão na lista abaixo. Tem outros documentos técnicos de engenharia. Bom, os entregáveis de gestão da informação de documentos, eu já falei em outro vídeo, mas são esses, mais ou menos, esses que a gente descreve aqui. Proposta técnica comercial, cronograma, controle de horas. Isso se realmente a gente for uma gestora de informação que for atuar. Né? O diagnóstico, roteiro de entrevista, diagnóstico situacional, levantamento arquivístico, material arquivístico, controle de disseminação de documentos, política dos documentos, modelos de rótulos e etc., manual de diretrizes, a estrutura taxonômica, levantamento de requisitos de software, tabela de temporalidade, lista de expurgo, plano de arquivo, levantamento de riscos, plano de ação, levantamento de legislações pertinentes, inventário, indicadores de qualidade, riscos, inovações e treinamentos. Bom, há diferenças entre a rotina de engenharia e o projeto obra. Quando se trata de manter a rotina da engenharia, é um trabalho mais suave, pois não tem uma quantidade de documento imensos entrantes no arquivo ou na unidade de informação. Se concentra em reparos, em manutenção, em criação de um componente, por exemplo, no produto da empresa, ou se trata de uma obra de reforma ou uma obra específica da empresa não muito grande, são pequenas entradas de documentos. Quando se trata de manter um projeto ou uma obra, é um trabalho mais pesado, porque nós temos a necessidade de coletar as informações do projeto e requer um trabalho de comunicação muito mais preciso, porque o documento ele tem que estar disponível para a pessoa executar a obra no tempo hábil e com a qualidade de registro ok. Bom, eu vou listar 3 pontos fortes e 3 a menos que requerem cuidados na engenharia de obra ou projeto. De rotina eu vou falar posteriormente. Então, a disseminação de informações e documentos é extremamente importante, eu diria que é o número 1 aí da gestão de documento de obra, projeto. Por quê? Imagine que nós temos uma empresa que ela tem uma terceira para executar a obra. Esse documento ele tem que estar para essa pessoa em tempo hábil, senão vai ter gente parada esperando o documento para conseguir executar a obra. E essa demora, ela gera gastos, ela gera uma série de problemas para a empresa em si. Então, a disseminação de documentos ela é muito importante nesse quesito. Outro problema que a gente tem que observar é o seguinte: como que esse desenho vai ser entregue, se é em formato físico, se é em formato eletrônico, né? E a gente tem que ter uma claridade dessa informação, uma constância e uma estabilidade. A gente tem que entregar o documento claro, só o documento que já está prontinho, que já passou por todo o workflow da engenharia, que já foi aprovado pelos engenheiros coordenadores, que foi feita a análise, que já especificou o material, já especificou tudo, para aí você entregar para a pessoa que vai executar a obra. Gente, eu não estou falando de diligenciamento. Uma coisa é você ser responsável pelo início daquela atividade. Outra coisa é você ser responsável pelo gerenciamento de documento.
Se eu tô entregando uma coisa, um documento, não quer dizer que eu sou responsável por aquela empresa ou aquela pessoa executar a tarefa, mas que eu estou entregando algo que foi permitido pela engenharia. Todo esse processo de envio de documentos, ele é importantíssimo nesse sentido. Outra coisa que é extremamente importante, os documentos, eles sofrem revisões. Se eu entreguei um projeto para a obra, para a obra tal, na revisão 0 e subiu de revisão na 1, eu tenho que informar as mesmas pessoas que eu informei na revisão 0, que elas têm que receber a revisão 1, tem que enviar para elas a revisão 1. Ou se aquele projeto na revisão 0 subiu de revisão, cancelando a revisão 0. Então isso é muito importante numa obra de engenharia, porque é aí que vai facilitar a comunicação, que vai dar a constância e a estabilidade. Bom, o segundo item, o que é? Armazenar os documentos no início do contrato. Se possível, né? No caso de fornecedores, no caso de empresas que que vão criar os documentos, né? Que estão criando os documentos para a gente, que faz o desenho projetista. Então, elas têm que nos enviar os documentos, ou até mesmo se for interno, né? Quem vai produzir os documentos internos, ou até mesmo a própria engenharia nossa. Esses documentos, eles precisam a gente precisa nesse momento captar esses documentos. Geralmente, eu faço isso na reunião de kickoff, eu falo da importância e etc. Algo que a gente tem que preocupar muito também é se a empresa adquiriu aquele documento. Se a empresa comprou junto com o serviço o documento, o desenho ou os documentos da obra, beleza, você tem que cobrar aquela empresa ou, né, o engenheiro responsável cobra esse desenho. O importante é a gente manter todos os documentos necessários no arquivo. Outra coisa que é importantíssimo também, muitas das vezes um fornecedor ele tem um documento no site e a gente diz, não, tem um documento no site, não me preocupe em reter desses documentos. Muitas das vezes a empresa sofre alguma perda de documento, ela sofre algum ataque de hacker no software, no sistema deles e perde esses documentos, ou até mesmo a empresa sai fora do mercado e não disponibiliza mais documentos. Então, aqueles documentos que forem críticos para o seu arquivo, prestem atenção em coletar esses documentos e reter, mesmo que eles estão disponíveis em um site que você tem confiança. É bom você manter esse documento no seu arquivo. Outra coisa também que é importantíssimo, a gente ter sempre plotter, recursos tecnológicos, software, para disponibilizar esses documentos. Se a gente vai disponibilizar ele físico, você tem, por exemplo, uma obra que fica a 200 metros de distância e você precisa de manter os cabideiros nesse lugar para colocar os desenhos em seus diversos formatos, A1, A2, A0, 10A4 e etc. Então, você tem que manter esses arquivos disponíveis. Então, que você tenha cabideiros, que você tenha uma plotter para conseguir imprimir esses documentos, né? Agora, o mais importante é em grandes obras, gente, eu já tive experiência própria. Muitas das vezes não é importante que você imprima o projeto. Às vezes o gasto com a impressão dos projetos fica mais caro do que você colocar um terminal de consulta, que a pessoa pode ampliar o desenho, diminuir, né? Com seus devidos cuidados com a segurança da informação, né? E valorizar também os cabideiros é muito complexo, porque você tem que ficar imprimindo, abrindo o cabideiro, muitas vezes muito pesado. Tem cabideiros que eu já trabalhei que pesavam 25 quilos. Então, assim, é complicado para você ficar armazenando e tendo cuidado, fora a consulta desses cabideiros. Que muitas vezes a pessoa pega o desenho no cabide
escreve em cima, faz anotações, né? A qualidade desses documentos também nos terminais de consulta é muito importante. E, se possível, evita o desperdício, evita o papel ao máximo. Tenta conseguir o software, um terminal ou até mesmo um tablet para poder ter acesso às informações. Outra coisa que é importante são os sistemas. A engenharia é muito complexa e para você conseguir ter por exemplo, até onde que eu parei, o que a gente avançou nessa parte de engenharia, é bom você ter esses processos mapeados. Quais são os desenhos que eu aprovei, quais são os desenhos que eu não aprovei, qual que está com comentário. Então, para gerenciar esse status do documento, qual que foi cancelado, qual que foi aprovado, é bom que você tenha o software, porque isso na mão fica muito difícil controlar qual documento que foi para construção, qual foi o documento que foi para consulta, qual documento que foi para o fornecedor fazer, ou qual documento que foi feito. Documentos, na verdade, tem uma certa finalidade, né? Um status de como aquele documento, qual que é o passo que aquele documento está, em qual status que aquele documento está. Não é só o status, mas também a finalidade. Não pode confundir muitas coisas. O status, ele é o processo da gestão de documentos, desde a criação do documento até o envio para a obra, para execução, cancelado, etc. Já a finalidade é qual que é o objetivo daquele desenho, daquele documento. A finalidade vai, por exemplo, para construção ou para conhecimento, para aprovação do engenheiro. Então, nós temos esses dois itens aí na engenharia, né, na gestão de documentos, que é importante. Bom, isso é na obra ou projeto. Agora, os pontos a menos são a validação do documento. A validação do documento, ela pode ser via workflow no sistema, onde aquele engenheiro, aquele responsável por validar o documento, ele aprova ou não aquele documento. Não é só os desenhos, não, é todos os processos. Um contrato que chega na unidade de informação ou qualquer outro documento que necessita de uma assinatura, de uma validação do documento. Essa validação é importante que ela esteja de acordo com as nossas regras de assinatura eletrônica ou assinatura digital, de acordo com a empresa. Se for assinatura física, é um pouquinho mais difícil de controlar, que eu falo. Porque você tem que levar até a pessoa, ela tem que ter disponibilidade de estar naquele recinto para assinar aquilo na hora. E muitas vezes isso não acontece com engenheiros e coordenadores de obra. Geralmente eles ficam muito tarefados para conseguir parar, ler um documento e assinar. Então, isso é uma tarefa muito difícil para a gente conseguir manual. Eletrônico, ele vai a hora que ele separa uma hora do dia, senta ali, vai ler e vai assinar o documento. Agora, se você ficar física, você tem que ter uma pessoa para ficar indo na sala daquele aprovador para coletar a assinatura no documento para depois dar todo o processo Então, isso é um pouquinho difícil, mas não tão preocupante. Atender auditoria e órgãos pertinentes. O arquivo, a unidade de informação, ela tem que estar com todos os documentos ok, com todos os documentos que têm a qualidade dos registros ok, ou seja, documentos assinados, documentos que são de órgãos pertinentes. Esses órgãos pertinentes que eu falo, vamos supor, se eu trabalho numa empresa de eletrônica que tem documentos que sejam relativos à Anatel, eu preciso de estar com aqueles documentos de acordo com as normas da Anatel. Se eu trabalho com documentos de empresa civil, eu preciso de estar de acordo com as regras do CREA, por exemplo, a RT e etc.
Então, de acordo com o seu arquivo, com a sua atividade fim, você tem que ter os documentos de acordo com as regras, as normas relativas àquela atividade. E aí, atender essas auditorias são não só auditoria de órgãos, não, né? Às vezes é uma auditoria de qualidade, de saúde e segurança, de meio ambiente. Você tem que estar com aqueles documentos tudo ok. E também tem que separar um espaço e receber esses auditores bem, né? De forma transparente, né? Outra coisa que é importantíssimo é você mapear os processos de gestão de documentos. Ter um manual de diretrizes do arquivos é importante. Nele você vai descrever como que você cataloga, como que você coloca a máscara do documento, que é muito importante. Como que você controla a revisão, controla a consulta, controla o expurgo. Todo o processo de gestão de documentos, naquele manual de diretrizes, ele vai dizer isso. Ele seria um mapeamento da unidade de informação, da gestão de documentos, que está muito atrelado à ordem da engenharia, de trabalho mesmo, da engenharia. Bom, agora vamos para a área da rotina. Na rotina, a consulta é o que é mais importante. A consulta, mais importante não, né? Ela se faz uma atenção maior da nossa parte, porque muitas das vezes aquele arquivo da engenharia, ele já passou por aquele arquivo da obra. Ele era um arquivo da obra, do projeto, que virou rotina. Então, ele precisa de ser das mesmas formas do outro, né? Precisa de manter atualizado com as respectivas revisões. Ele tem algumas entradas, só que é um arquivo cheio de mania. É um arquivo cheio de detalhe. Essa catalogação foi errada na obra, o que o fornecedor fez, não quis refazer de novo o carimbo do desenho com a informação X. Então ele deixou assim. Então você vai ter aquela informação para você guardar até quando alguém for lá e falar assim, ó, vamos mudar esse documento. Então ele é um arquivo cheio de mania, cheio de algumas classificações, algum histórico que está embutido na pesquisa, que aí se faz necessário um conhecimento do arquivo, um diagnóstico histórico do arquivo para você consultar de forma que você encontre a pessoa de forma que você encontre a informação correta para a pessoa. O arquivo lá do projeto, da obra, ele tem os terminais, a pessoa já consulta, geralmente são pessoas que vão ficar só com aquilo, então ela tem uma noção muito ampla do desenho. Então, e já aqui o arquivo, o arquivo da rotina já é muito grande e você não consegue ter uma noção tão específica, né? Menos que você trabalha muito tempo com arquivo, que você sabe aquela história. Então, se faz necessário um planejamento histórico daquele arquivo para você entender quais são as coisas que fogem da normalidade de classificação, foge um pouco do normal de todo o arquivo. Então, é bom vocês manterem cientes disso. Outra coisa, manter o arquivo atualizado é muito importante. Mesmo que você não tenha aquela consulta, né, em loco, um terminal de consulta também é importante, mas mesmo que você não tenha aquele cabideiro lá na obra tal, você tem ele aqui no seu arquivo, gerenciar as cópias é importante também, mas que também você tem que preocupar com a atualização desses documentos, apesar do volume ser baixo com relação à entrada de documentos. Por quê? Porque a rotina, ela pega manutenção, né? Igual eu falei lá no outro slide. Ela pega manutenção, ela pega pequenas obras, pequenos incrementos, né? Uma modificação, né? No equipamento, no produto em si. Mas a gente tem que ficar esperto com isso.
Agora, manter as qualidades dos registros boa é muito importante também, é o terceiro item. Manter a qualidade dos registros. Mira, mas eu não entendo de engenharia, eu trabalho com infinitas disciplinas, eu não entendo de engenharia. Você não precisa de entender de engenharia para você ler o carimbo do desenho, onde tem o título do desenho, o código da área que se refere, ou o código do equipamento, o tag do equipamento que você tem ali, você entende qual equipamento que é, você sabe se está certo, você consegue ver a catalogação dele, se a catalogação está certa, se tem controle de revisão, se a revisão está certa. Essas coisas você pode pegar no seu arquivo. Você não precisa de engenharia para pegar isso. Mas é importante também a qualidade boa com relação à engenharia também. Porque muitas das vezes eles fazem um ajuste lá na obra e não tem documento daquilo. Então precisa de um alinhamento bem forte entre o profissional da informação, as pessoas que trabalham no arquivo, e a engenharia. Por quê? A partir do momento que se tem alguma alteração, se faz necessário um documento daquela alteração, para não ficar Deus dará. Os outros 3 pontos a menos da gestão da engenharia, da gestão de documentos na engenharia, na rotina. A validação dos documentos e suas revisões também é a mesma coisa que eu falei lá no outro slide de obra de projeto. Validar um documento, ele é muito importante. Você não pode fazer nada sem um aval do responsável daquela área. Então, com assinatura, com o aval daquela pessoa, você pode dar seguimento no seu fluxo documental. Atender as auditorias também, mapear os processos, né, que é o manual de diretrizes e os outros treinamentos que tem a ver com o arquivo, ter uma boa classificação, uma máscara, né, o que é o nome do arquivo daquele documento, aquele nome do arquivo, essa máscara sua, esse código dos documentos, catalogação, ela que não vou falar o que deve ter. Eu vou falar o que eu sugiro para vocês terem uma máscara. A área, a disciplina da engenharia, se é mecânica, civil, a área, se é para a área tal, qual que é a parte da obra que está envolvida aquilo, ou qual que é o equipamento que está envolvido aquilo, o tipo de documento, né? E a revisão do documento. Esses itens é importante você ter na sua máscara, porque ela vai falar a origem do documento, ela vai falar todos os quesitos que você tem na classificação, na catalogação do documento. Ela vai ser uma catalogação mais representável, eu não estou falando que as outras coisas a gente tem que deixar de lado, não. Outros processos também são importantíssimos, como eu falei nos outros vídeos lá das entregas, como o expurgo, a divulgação do arquivo, a indexação, plano de arquivo, plano de contingência, se aquela informação, aquele documento é um documento que é necessário um cuidado maior em termos de preservação, a segurança da informação, né, tomar cuidado com as ações, né, necessárias. A gente está vendo aí, hoje está em alta a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tomar muito cuidado com os dados, né, que se referem a pessoas. Na engenharia não tem muito, não. Na engenharia tem mais dados técnicos, mas ainda assim é importantíssimo. Por exemplo, se você expurgar aquele documento, aquele desenho, né, que está em papel, você partilha em 4 e divide em 4 sacolas distintas, né? Ou usar uma picotadeira, né? Picotadora, ao invés de usar uma picotadora que faz tiras, né? Usar uma que realmente ela destroça o documento todo. Entregar esses papéis para um lugar que faz tem um correto destino, né? Reciclagem daquele papel, a organização dos documentos em si, né, nos cabideiros ou mesmo eletrônica, como que vai ficar em sistema, e outros processos de gestão de documentos.
Bom, é isso, gente. Muito obrigada por estar comigo até esse momento. Tchau, grande beijo.